Boa noite a todos! Começando aqui mais uma maratona de dúvidas de zumbido. Uma vez por mês agora, com sempre convidados especiais, otorrinos, para poder tirar dúvidas sobre zumbido. Hoje, as minhas duas convidadas já passaram por aqui, que é a doutora Patrícia Arena, aqui de São Paulo, e a doutora Lígia Morganti, que é de Belo Horizonte, que inclusive as duas já entraram, né? E espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas, não vai ficar gravada. Eu já recebi aqui algumas perguntas nos stories, né, pra gente iniciar. Mas, obviamente, que eu também irei fazer as perguntas que vocês que estão aqui ao vivo, nos prestigiando, irão colocar aqui na nossa tela, tá bom? Vou dar uma boa noite aqui pra vocês que já estão. A Márcia Pacheco, boa noite. A Selma Martins, Físio, Bernadette Barroso, Maria Rego, Kátia Campos, Sônia Santos, a Karima, boa noite a todos. Espero que vocês aproveitem bastante essa live. E eu já vou chamar as minhas convidadas. Passei aí um final de semana de muita gripe, estou acabadíssima depois de uma gripe muito forte. Graças a Deus não era Covid, mas tem muita gente ficando gripada por aí, né? Então minha voz tá um pouquinho anasalada hoje. Então vamos lá, deixa eu chamar minhas colegas. Deixa eu chamar aqui a Lígia. A entrada delas. Olá! Oi, Paty! Olá, oi Karina, oi Lígia, Patrícia. Oi, Lígia. Boa noite, meninas! Tudo ótimo, bem por aí? Graças a Deus. Aqui em São Paulo, friozinho, né, Karina? Mas estamos enfrentando uma pequena gripe. Tá friozinho. Em BH de Belo começou Horizonte também. Começou o frio, Como é que não, tá aí? não tanto como em São Paulo, mas também já começou. Já começou, exatamente. Nossa, eu saí de uma gripe, tava aqui falando, meu Deus do céu, essa gripe foi difícil, viu? Então todo mundo tá se vacinando, porque Tá. a bichinha tá vindo com tudo. Meninas, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, né? Sempre aqui junto comigo anualmente, para podermos ajudar, né? Principalmente as pessoas que têm o sintoma aí, para tirar dúvidas, né? Com profissionais de excelência. Bom, vamos primeiro nos apresentar. Lígia se apresenta aqui para os meus seguidores e os Legal. seguidores da Paty também. Obrigada pelo convite, Karina, mais uma vez. Uma delícia estar aqui com vocês, né? Com a Patrícia também, que a gente encontra aí sempre nos eventos. Os eventos aí ao longo do ano, a gente acaba sempre se vendo, mas numa condição assim mais né, espontânea, numa live é sempre uma delícia, um bate-papo, conversando aí, tirando as dúvidas. Bom, eu sou de Belo Horizonte, né? Fiz minha formação em otorrino aqui, depois fui para São Paulo para fazer o fellow em otoneurologia e zumbido, fiz na Unifesp e estou de volta em Belo Horizonte já há alguns anos. E aí a gente fica aqui pelo Brasil, né? Nos vendo. Legal, e você atende aí em Belo Horizonte? Eu atendo aqui em Belo Horizonte, meu consultório fica na Raja Gabaglia. E atendo basicamente lá, tenho uma atuação uma vez por semana também no Hospital Mater Dei da Contorno, mas principalmente meu foco é no consultório. É onde os pacientes com zumbido eu consigo legal. dar mais atenção, inclusive, né? Principalmente para os pacientes com zumbido. Patrícia, fala aí um Bom, pouquinho boa de noite, você, Karina, Lígia. Sempre uma delícia estar aqui. Eu falo que a gente não pode perder a live da Karina de jeito nenhum, né? Que é sempre muito bom a gente encontrar os amigos e também receber todo mundo que está aí assistindo com as suas dúvidas, com o intuito da gente ajudar. Bom, eu sou otorrinolaringologista já há muito tempo, estou no Hospital das Clínicas desde 2006, fiz a minha formação em otoneurologia lá. Então, a minha especialidade, eu sou otorrinolaringologista geral, mas acabo atuando mais como otoneurologista, então atendo muitos pacientes com perda auditiva, zumbido, vertigem. Então, essa é a minha praia, né? Meu consultório é aqui em São Paulo, atendo
na Joaquim Floriano, em São Paulo, capital mesmo, e também em Alphaville. Eu tenho consultório aqui e também estou lá no Hospital das Clínicas, onde a gente atende os pacientes do SUS, faço parte do grupo de implante coclear. E estamos aí nessa vida já há muito tempo, né, Karina, né, Lígia? Mas a gente gosta disso aqui. Exatamente. Vocês viram, né, gente? Olha quem está aqui comigo. Só profissional de alto nível, né? Vocês perceberam. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Karina Bezerra, fisioterapeuta, né? E eu brinco dizendo que eu sou zumbidóloga de carteirinha, porque eu só atendo zumbido aqui no consultório aqui em Higienópolis, aqui em São Paulo. Eu só pesquiso sobre zumbido e eu só dou aula sobre zumbido e fora outras coisas também aí, sempre em relação ao zumbido. E eu já tive zumbido, inclusive eu até postei ontem falando sobre isso, que às vezes o pessoal fala, ah, só quem tem zumbido é que sabe. Então eu falei, eu já tive zumbido, então eu sei como é sentir o sintoma. Bom, pessoal, eu vou começar com as perguntas aqui que estão nos stories, mas também eu já vou imediatamente dar uma atenção aqui para vocês não ficarem carentes com as dúvidas do pessoal que está aqui ao vivo. Ó, a gente já está com 60 pessoas aqui. Vocês que estão nos seguindo, pega esse aviãozinho aqui embaixo, do canto direito, e encaminha para 2, 3 amigos ou profissionais que vocês acham que poderiam se beneficiar com essa live aqui, que a gente vai falar sobre zumbido, tá bom? Isso é super importante. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Figueiredo Wisner. Existe algum tipo de som que pode reduzir a percepção do zumbido, Lígia? Bom, na verdade, existe qualquer som, né, teoricamente pode fazer esse papel e é o que a gente faz no nosso dia a dia, é o que a gente vive no dia a dia, né, durante o dia. A maioria das pessoas que tem zumbido, inclusive, dizem perceber menos o som no silêncio, né, justamente porque os sons do dia a dia competem, né, causam ali uma inibição parcial do zumbido. Então, esse efeito está presente o tempo inteiro. Mas, além disso, sim, existe a terapia sonora como tratamento, né? E aí a terapia sonora como tratamento, ela vai ter algumas diferenças aí de acordo com o perfil de cada paciente, se tem uma perda auditiva que mereça uma reabilitação auditiva com aparelho, e aí ele vai ter uma amplificação. Se além disso vai ser utilizado o recurso do gerador de ruído, né, que é um recurso dos aparelhos. Ou gerador de ruído externo também é possível. E aí o tipo de som que é utilizado, existe mais de um tipo de som que pode ser utilizado, né? Ruído branco, sons fractais, e aí então isso é individualizado. Mas sim, né? Os sons, de um modo geral, ele tem esse papel. Sim. E é sempre interessante que, se for para fazer terapia sonora, seja esse tipo de som mais neutro, né? Que não tenha nenhum impacto negativo na vida da pessoa, que seja um som que não seja irritante. Tem esses detalhezinhos, né? Que na prática aí do dia a dia, junto com o fono, com o tratamento, tudo isso o paciente vai sendo ajudado aí pelos profissionais especializados e capacitados para aquilo, né? Paty, tem uma pergunta aqui da Teixeira 24. Não vou fazer essa para você, não. A Tâmara Wesner, ela perguntou o seguinte: por que o zumbido piora após a injeção? Então, a gente sabe que, na verdade, a orelha interna é como se fosse um termômetro, né? Então, alterações da glicose e, sobretudo, da insulina, a gente sabe atualmente que o vilão da história não é tanto a glicose, mas a insulina. A gente, às vezes, pega paciente com glicemia normal no consultório, só que quando a gente vai ver a insulina tá alta, né? Uma insulina normal, ela é até 9. Uma insulina de 10, 11, isso aí já muda toda a bioquímica da orelha interna. E aí, com isso, a gente pode ter ou uma piora daquele zumbido que já existe, ou essas alterações glicoinsulinêmicas podem levar à geração do zumbido, né? E muitas vezes, quando a gente faz uma dieta adequada, com orientação, não é para sair fazendo dieta da internet, tá, pessoal? Porque também dietas restritivas
não fazem bem para a saúde. A história do jejum intermitente não é para todo mundo. Tem pacientes com enxaqueca que podem piorar. E aí o zumbido piora. Então, muito cuidado com as dietas aí que estão nas mídias. Sempre procure auxílio médico para ter orientação correta. A dieta adequada para você regularizar os níveis tanto de glicose, mas sobretudo de insulina. E muitas vezes isso já dá um alívio do zumbido ou às vezes até some com o zumbido. Exatamente. Lembrando, né, a Tâmara falou, ela fez uma afirmação, né? O zumbido piora após a ingestão de doce. Tem muitas pessoas que não percebem essa piora, Exato. né? Então é algo individual, por isso que a avaliação é customizada, é personalizada, né? Ninguém vai fazer tratamento ou orientar determinados tipos de tratamento se às vezes a pessoa nem precisa. Então vai depender muito do que o paciente trouxer aí pro médico, pro otorrino, né? Se piora ou não. Tem muitos pacientes que realmente falam, olha, como minha sobremesazinha de vez em quando, né? E de boa, Foi não importante perceber essa alteração. A Foi pergunta importante da você dizer Teixeira, isso, Karina, porque a gente não tem uma receita de bolo para tratar zumbido. É muito individualizado, é muito personalizado. Inclusive, eu costumo também fazer uma terapia com suplementos. Então, isso é muito personalizado, não é para todo mundo. Depende muito do quanto também o paciente abraça esse tratamento, entende, né? E muitas vezes esse tratamento não é do dia para a noite, é um processo. exatamente. É uma coisa interessante, né? De vez em quando eu posto aqui no meu Instagram alguns exercícios para serem feitos para ajudar, talvez, no zumbido, né? E eu vejo que todo mundo acaba fazendo. Só que muitos não vão melhorar porque não tem o componente somatosensorial. Então, mas eu fiz e não melhorou. Mas é porque não era o seu caso. Então, isso é muito importante porque as pessoas colocam muito zumbido numa caixa só. E não funciona assim. São várias gavetinhas aí que os profissionais vão ajudar. Então, não é tudo que vocês veem na internet que é para você, para o seu caso. Tá bom? Isso é uma coisa extremamente importante a gente chamar atenção. A pergunta da Má Teixeira: como funciona o tratamento para zumbido e estalos dentro do ouvido causados pela DTM? Neste caso, né, além do paciente passar, logicamente, pelo otorrino, sempre tem que passar todos os casos, precisa dessa avaliação inicial para fazer com uma espécie de uma triagem, para entender quais são os aspectos principais desse paciente. Ô, Teixeira, olha, neste caso é interessante o tratamento com o fisioterapeuta e também com o dentista especialista em disfunção temporomandibular, tá bom? Vamos vir agora aqui ao vivo. Selma Martins. Lígia, por que tenho dias com zumbido baixos e no outro dia o zumbido pode estar muito alto? Quer dizer, por que o zumbido pode ficar variando, né, durante ao longo do dia ou ao longo Essa é da uma semana? observação que todo mundo que se queixa de zumbido sabe que acontece, né? O zumbido, embora tenha uma causa ali, a fisiopatologia, quando a gente vai pensar na geração dele, é uma coisa que já é bem única, né? Uma lesão auditiva gera uma via auditiva super excitada e isso leva a uma percepção do som, né? Da sensação do zumbido. Mas existem os fatores que modulam, que interferem, né? E são esses fatores de interferência que fazem o zumbido ser mais intenso ou menos intenso. E aí tem duas grandes partes, dois grandes grupos. A parte do nosso sistema nervoso central, né, que está relacionada, a parte principalmente relacionada ao sistema límbico, mecanismos de cognição, emoção, memória, né, que fazem a gente perceber mais e se incomodar mais. Né, indivíduos com a mesma audição terem sensações completamente diferentes, zumbido completamente diferente, né? E a mesma pessoa em situações diferentes, o cérebro mais calmo, né? Mais tranquilo, paciente de férias, relaxado, esse zumbido vai ser menos percebido, e esse mesmo paciente numa situação de super estresse vai perceber mais, porque o cérebro está todo mais agitado, isso é uma coisa. E existe também os pacientes que têm o componente somatosensorial também importante aí, né, interagindo de forma importante
quando os músculos e as articulações também estão mais comprometidos, né? Estão mais disfuncionais, isso também vai ser um fator de piora. Então, quer dizer, são muitos os mecanismos de interação, né? E a parte neural, ela pode estar ativada desde uma alteração, sei lá, metabólica. O paciente usou muito estimulante no dia, cafeína, estimulou, tá todo ligado, vai ter até insônia e o zumbido pode piorar. Ou um estresse que passou no trabalho, vai piorar também. Né? Então, o cérebro agitado, ou os músculos e as articulações disfuncionais, eu acho que são os principais, assim, para a gente dividir em duas grandes partes, né? Sim. E estão sempre juntas, né? Eu nem gosto muito, Sim, Karine, sim. assim, de falar em zumbido, somatosensorial, zumbido, neurosensorial. Zumbido é zumbido, né? Existem componentes que em alguns pacientes são mais importantes ali, mais evidentes e que pode mudar, né? Em certas fases, né? Esse paciente vai ter uma coisa pesando mais do que a outra. Né? Tem outras causas também que eu observo, né? No caso de alguns jovens com uso de drogas, também eu observo esse aumento do zumbido, até mesmo o tabaco também. Tem pessoas que falam que fumam, e aí tem a questão do álcool, né? Toma um vinhozinho, tem uns que vão dizer que baixa, outros vão dizer, nossa, depois ele aumenta pra uma outra coisa importante aí para lembrar, eu vou contar um caso aqui rapidinho de uma paciente que eu atendi ontem, né? Uma paciente com um zumbido já de 30 anos, tipo chiado, tava lá, o zumbidinho dela muito tranquilo, né? Até que ela teve uma surdez súbita e agora a gente está no outono, no inverno, os vírus estão por aí, então não raro a gente tem aí reativação, sobretudo do varicela zoster, né? E aí a gente pode ter uma surdez súbita por causa disso, e a surdez súbita pode ser um grande engatilhador do zumbido, né? Então essa paciente teve uma perda súbita no ouvido direito, o zumbido dela, que era um padrão de chiado, foi para pito, né? E aí depois, com um tratamento adequado, avaliação adequada, essa paciente que evoluiu com uma perda importante, voltou, ela recuperou parte dessa audição e o zumbido já teve a sua melhora aí, já com tratamento bem feito, investigação toda feita, porque é importante que seja perda de audição, seja zumbido, o diagnóstico tem que ser médico. E aí sim, depois a gente vai encaminhar para o rol de profissionais, que não é só a físio, tem o dentista, como a Karina já bem falou, a gente tem aí, às vezes, que encaminhar o meu pacientinho idoso para um geriatra, né? Temos que tratar o diabetes, então muitas vezes a gente tem que também ter parceria com outros profissionais para tratar o paciente com zumbido, que não tem uma causa só zumbido, né? Multifatorial sempre, a gente tem que olhar tudo, tem que ter uma forma de acolhimento e de investigação, tem que olhar o paciente do fio do cabelo à unha do pé. Tá certíssima. Olha só, Patrícia, pergunta aqui para você da Cabe Azoto. É possível crianças de 3 anos terem zumbido? Meu filho reclama desde os 3 e hoje ele tem 7 anos. Então, criança pode ter zumbido? Eu costumo dizer que o zumbido é um sintoma totalmente democrático, assim, porque ele pode estar presente em qualquer idade, qualquer indivíduo. Sim, qualquer raça, pode sim. Eu já atendi alguns casos de criança com zumbido, né? Nem todas as crianças vão referir, né? Mas é importante a gente fazer uma investigação. Até eu recebi um caso de um colega do Sul, de uma bebezinha de 6 meses com um zumbido audível, né? Dava para escutar, tipo uma sirenezinha bem aqui na região temporal. Então a gente fez uma hipótese de uma má formação arteriovenosa, até pelas características do zumbido e tudo mais. Não aparecia o tempo todo, né? Mas aí a gente fez toda a investigação, não achou nem nada que pudesse explicar. A minha hipótese é que em algum momento gerasse algum fluxo ali, alguma tortuosidade e pudesse estar gerando aquilo. Mas no final a gente perdeu o segmento, o paciente sumiu, eu acredito que tenha sumido o zumbido. Mas os pais... Gente, que caso muito assim, diferente de os tudo. Os pais foram procurar Nossa, esse Patrícia, colega, que é um colega que está no Sul, e ele veio me perguntar, olha, nunca vi, você já viu e tudo e tal.
E daí a gente discutiu e tudo mais do que fazer, como realizar o segmento, mas acho que deve ter melhorado, né? Porque a pacientinha sumiu, né? Mas era um zumbido que era um zumbido objetivo, porque o paciente que tem zumbido, só ele está escutando na maior parte dos casos, né? Mas no caso dessa criancinha, dava para escutar, parecia um barulhinho de sirene, assim, uau, 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 bem na região temporal. Não é possível, que dó. Mas olha só, eu particularmente, na época da pandemia, foi o período que eu mais atendi crianças. 8, 9 anos. O que eu notei que tinha muito em comum? Bruxismo. Hábitos parafuncionais, isto é, roer unha, ficar tirando pelinha da unha, morder lábio. E muita tensão cervical e aqui nessa região da TM. E cefaleia devido a essas questões musculares também. Era o que mais eles tinham em comum. Era crianças assim de 8, 9, 10 anos. Foi o período que eu mais atendi. Então, gente, sim, é possível. Criança, adolescente, idoso, meia idade. Então, zumbido somatosensorial foi o zumbido da pandemia, né? Total. Todo mundo com aquela ergonomia, nossa, total, porque todo mundo com exatamente cadeira isso. inadequada, mesa inadequada, passando horas em computador, né? E fazendo... Bruxismo aumentou muito, DTM aumentou muito, disfunção temporomandibular aumentou muito, né? Uma pergunta aqui, a Aline Moritzen, aqui ao vivo. O que posso fazer para melhorar o ouvido fechado, né? Quando subimos uma serra, acho que ela quis dizer da plenitude auricular, que é essa sensação de ouvido tapado, que parece que você está né, descendo do avião, descendo a serra, enfim. Em relação à minha parte, né, puxando a sardinha aqui, um dos componentes é o muscular, né, que pode desencadear com disfunção temporomandibular, bruxismo. Tem um músculozinho aqui na orelha média chamado tensor do tímpano, que ele se contrai. Quando ele se contrai, ele puxa a membrana timpânica. Aí a membrana timpânica fica rígida, fica lá puxadinha e dá essa sensação. Aí o fisioterapeuta pode ajudar muito. O que mais, Lígia? O que mais que pode dar sensação? Pergunta, porque é uma sensação muito comum, né? E que a gente vê muito nos pacientes do consultório de otorrino e nem todos têm a ver com essa história do bruxismo. Eu acredito que essa pessoa, esqueci o nome, é a Aline, né? A Aline deve ter algo mais para o nosso lado, porque a gente já vai lendo e já vai se inteirando. Mas a sensação de ouvido tampado pode vir por um problema nasal, né? Obstrução nasal, por rinite aguda ou crônica, né? Aí deixa o nariz tampado, a tuba auditiva funciona mais, dá aquela sensação do ouvido tampado. E aí tem que tratar o nariz e tudo mais. Pode vir também por um problema do labirinto, doenças específicas do labirinto, tipo doença de Meniere, pode dar também, né? Mas aí sempre, então, relacionado a outros sintomas que nos fazem chamar a atenção. E que são, inclusive, bem recorrentes, né, Patrícia, no nosso consultório de otorrino. Mas quando é bem ligada aí, ou a alguém que já tem zumbido, ou não tem zumbido, mas também não tem essas outras questões que são mais comuns, né, da tuba auditiva relacionada ao nariz, ou das crises de vertigem, aí a gente pensa muito nessa parte muscular mesmo. Pois e já foi importante você falar aí do Meniere, que é uma coisa que eu gosto muito, estudo muito, né? E muita gente pega um paciente com ouvido tampado, tá zumbido, tá com zumbido, tá com ouvido tampado e acha que a audição não tá boa, pronto, já bota aquele carinho de Meniere. Não é bem assim, né? Então, muitas vezes a doença de Meniere leva-se algum tempo para a gente fechar o diagnóstico, às vezes não é num primeiro momento, às vezes os pacientes começam com perda de audição, com o ouvido tampado, e a vertigem vai aparecer algum tempo depois. A gente tem 10 variantes para a doença de Meniere, então realmente isso para a gente que estuda, né, Lígia, que somos otoneurologistas, que estudamos e temos familiaridade com isso, é que a gente consegue fechar o diagnóstico, porque vem muito paciente com diagnóstico errado. Muito. Né? Então, vocês já mencionaram, né? Ouvido tampado pode ser uma disfunção da tuba auditiva, pode ser um problema muscular, como a Karina colocou, pode ser uma DTM, uma disfunção da articulação mandibular. Então, não dá para chamar tudo de doença de Meniere, precisa ter um cuidado. Eu acho que até uma
coisa mais simples também, acho que talvez uma cera mais impactada, o cerume, né? Às vezes tem gente que fica com aquela sensação de quando vai, faz a limpeza, ai, Mas como eu nossa, que esqueci de alívio. falar, né? Cera no ouvido. Mas então, Patrícia, pegando um gancho nessa sua observação, eu acho que tanto o não diagnóstico, né? Porque a gente fala tanto, não, a gente tem que dar diagnóstico para tratar certo, mas o super diagnóstico também em algumas questões. Eu fiz um post ontem sobre Meniere, falando zumbido e tontura é sempre Meniere, porque o paciente passa no PS com zumbido e tontura, todo mundo sai tomando labirinto, que é Meniere. Né? Então, nem o super diagnóstico, nem o não diagnóstico. Então, a gente precisa de investigação adequada, profissional adequado para dar diagnóstico e direcionar o tratamento. Né? Eu acho Aliás, isso tá que você falou da Betestina, né? Saiu uma meta-análise recente, né, o ano passado, falando que Betestina não serve para nada, né? E eu tenho muitos pacientes com Meniere mesmo, que chegam no consultório tomando altas doses e que não serve para nada. Pelo menos na minha experiência, a gente faz outras abordagens, vai ver o que são todos os fatores relacionados e vai tratar. E isso sim, dá muito mais certo. A gente tem que olhar para o paciente, não para a doença. Sem dúvida. Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui da Monize. Eu tenho características de zumbido somático, né? Que é esse zumbido aqui de causas musculares, articulares. Porém, eu não tenho melhora com o tratamento. Modula muito. Monize, olha só. Se não melhora, eu tenho algumas questões. Uma delas é o profissional que às vezes não é habilitado para tratar, fazer o tratamento. Pode acontecer? Pode. E às vezes vai para um outro fisioterapeuta e melhora horrores. E tem a segunda questão, que é o seguinte. Você falou que modula muito. Mas eu não sei quais são as outras características ou se você tem outras características de zumbido somático. Porque eu vou te falar uma coisa. Aquele zumbido que só modula, mas a pessoa não tem dor, não tem disfunção da TM, não tem disfunção cervical, não tem ponto gatilho, ela não tem bruxismo, ela não tem mais nada, ela só modula. O que é que a gente observa? Dificilmente tem resposta no tratamento. Isso é observação clínica minha, de tanto eu atender paciente há mais de 20 anos com zumbido, eu observei isso. E hoje em dia, eu particularmente, Karina e alguns colegas da TRI, que são alguns pesquisadores lá fora, eu não acredito que seja assim, colocaria como zumbido somatosensorial, eu colocaria como modulação somática, mas que geralmente não responde a tratamento fisioterapêutico, tá bom? Então pode ser. Só uma coisa que eu vou acrescentar aí, agora, Karina, que você está falando, eu acho que além dessas questões que você já colocou, que são super importantes, é ver por que que ela está modulando. Ela é muito ansiosa? Eu estou com uma ansiedade? Por que que eu estou com essa ansiedade? Né? Então, e além. Ah, tá, não. A modulação que ela fala é com as manobras os movimentos. mesmo, né? Com os movimentos da mandíbula tá. e do pescoço. Foi nesse caso que ela falou, porque modula muito com os movimentos e por isso que eu tenho zumbido somatosensorial. Aí eu pensei, será que ela só tem isso? Ela não tem mais dor, não tem nada? Aí, nesse caso, a resposta ao tratamento... Então, eu tive uma paciente uma vez que ela estava enfrentando uma separação, o zumbido dela estava gritando, mas ela estava fazendo uma baita tensão em musculatura de pescoço, mordendo horrores. E aí, não adianta também só fazer o tratamento fisioterápico ou da TTM e não ver por que esse paciente está mordendo. Então, a minha pergunta quando ela chegou foi: você modula, ok, modulo, tá, zumbido somatosensorial, mas por que você morde? Ah, porque eu estou muito ansiosa. Por que você está ansiosa? Porque eu estou me separando. Então, você precisa resolver essa questão para parar de morder, diminuir sua ansiedade, para daí ter um efeito, porque senão vai lá na fisioterapeuta, faz toda a liberação facial, melhora, continua. Daqui a pouco ele sobe de novo. Então, às vezes, tem que ir lá atrás, tem que ir lá na origem do problema, sabe? Exatamente. Patrícia, a Silvia Modenês, zumbido em ouvido perfurado, tem cura?
há 9 meses com zumbido Bom, constante e aí sem eu pausa. vou responder para você que depende, né? Quando o paciente chega para a gente com zumbido, ele pode ter não só perfuração timpânica, mas N outros problemas em orelha interna. Por exemplo, um neurinoma acústico, pode ter uma perda de audição súbita. Então, mais importante do que averiguar essas questões aí da orelha interna é ver como o paciente vai conseguir lidar com a percepção do zumbido, porque nem todo mundo que tem o zumbido vai se incomodar. Agora, quando o paciente se incomoda, né, com a questão do zumbido, a gente tem que trabalhar a percepção. No caso aí que você tem o ouvido perfurado, mesmo que faça cirurgia para reconstituição da membrana timpânica, para reconstrução, isso não significa que você vai ter melhora do seu zumbido. Tampouco também da perda de audição. Porque se você tem um ouvido crônico, tem essa perfuração, mesmo que tenha reconstrução, você não vai recuperar a audição que você já perdeu. E a gente sabe que a perda auditiva é uma questão importante quando a gente fala do zumbido. Óbvio, a gente tem pacientes que têm perda de audição e não tem zumbido, ou que tem audição normal e tem zumbido. A questão maior é ver o que cerca o zumbido e também lidar com a percepção que o paciente tem. Tem uns que vão se incomodar, outros não. Agora, no seu caso, a cirurgia não vai resolver. Não sei se eu respondi a pergunta aí da nossa internauta. Você foi bem clara, Paty. Eu acho que é por aí mesmo. A Lígia, olha só. A Celine Santos fez uma pergunta sobre suplemento, né? Sobre vitamina. Zinco baixo pode levar ao zumbido? Ou vamos complementar? Pode chegar a piorar o zumbido? De repente, você suplementa... Pode influenciar. O zinco, ele tem uma concentração muito grande na orelha interna, maior do que inclusive no restante do corpo. Ele tem uma importância na fisiologia ali da orelha interna. Então, quando ele está alterado, é um dos fatores de desequilíbrio. Nem sempre sozinho, né? Mas assim, para a gente pensar no zumbido, o que eu penso? A gente tem uma predisposição, seja por uma lesão auditiva, que pode ser mínima ou até oculta, ou seja só mesmo por questões ali metabólicas, mas às vezes um componente que pode ser metabólico, que pode ser de uma deficiência, como nesse caso do zinco, ou de algum outro fator, isso pode ser mais um fator de desorganização, né? De sair esse paciente ali dessa via auditiva da homeostase. Porque, gente, o nosso corpo a gente está usando e gastando a partir do momento que a gente nasce, né? Então, quando a gente fala, precisa de uma lesão, tá bom, as lesões vão se acumulando e o corpo vai trabalhando para manter um equilíbrio. Alguma coisa que vem para tirar a gente desse equilíbrio pode ser o gatilho do zumbido. Então, falar assim, aqui é a causa, eu não sei se é sempre assim, mas pode ter influência. Sim, e suplementar pode melhorar, sim, principalmente nos casos que tem carência, né, Patrícia? Você falou que você trabalha muito com isso. Eu tenho costume de fazer uma investigação do que é mais associado, mas eu não sou tão ainda envolvida. Eu tenho um pé, eu dou uma paquerada, né, nessas questões integrativas, mas eu confesso que eu ainda não consegui me aprofundar tanto. Mas o que é muito, o que a gente já conhece, né, mas que é muito ligado aí ao metabolismo da orelha interna, com certeza tem influência, a gente não sabe, não tem dúvida. Né? Complementa aí com o que você quiser, Patrícia. Então, pois é, já achei. Bom, eu sou apaixonada, né, por medicina integrativa, tenho estudado nos últimos 2, 3 anos aí, né? E eu falo que é um caminho sem volta, porque quando você começa a fazer, você começa a já olhar o paciente de outro jeito, né? Então, quando a gente pede o que a gente chama de inflamograma, que são os exames de sangue para avaliar o paciente, você já pensa. É como eu falei aqui, do fio do cabelo ao dedão do pé. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um link da função intestinal por orelha interna. Saíram alguns trabalhos recentes aí mostrando esse link, né? Do mesmo jeito que a gente tem a barreira hematoencefálica, que protege o nosso sistema nervoso central, a gente tem a barreira hematolabiríntica, né? Que protege também a nossa orelha interna. E a gente sabe que tem algumas questões relacionadas com o intestino. Então, quando o paciente chega, eu também pergunto, como é a sua função intestinal? Vai no banheiro todo dia? Como é? Porque às vezes o paciente que é constipado, ou que, pelo contrário, tem intestino muito solto, às vezes esse desequilíbrio da flora intestinal tem tudo a ver com a orelha interna, porque causa o que a gente chama de leaky gut. Nosso intestino é como se fosse uma peneira.
E aí o paciente tem o leaky gut, é como se essa peneira tivesse furos maiores. Então, o que não deveria passar, acaba passando e leva um processo inflamatório e que muitas vezes está envolvido aí nas questões de zumbido, vertigem. Então, eu sempre tenho um olhar para o intestino e, olha, é incrível. Quando a gente começa a tratar o paciente dessa forma, os resultados aparecem, o paciente fica feliz. Eu tratei uma senhora agora recentemente que ela falou, olha, eu desinchei, eu tô feliz, eu tô dormindo melhor, eu não tô tendo mais dor de cabeça, o meu zumbido reduziu, né? Então, é muito legal você ver a resposta dos pacientes e a gente vai usar o que o paciente já tem. Eu vou otimizar o que o paciente já tem. A gente não está fazendo mágica, não, né? Então, e tudo isso é embasado cientificamente. A gente vai lá para o segundo ano da medicina de novo, estuda toda a fisiologia para poder atender esses pacientes, porque a gente tem que tomar cuidado que tem muito charlatão por aí, vendendo sorinho da imunidade, não sei o quê. Não é isso, não, tá? Quando a gente vai ao paciente, a gente faz um trabalho muito sério, muito personalizado, vê as necessidades, a queixa, a suplementação é sempre em cima da queixa e das necessidades do paciente. Ai, que bom falar sobre isso, né? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando, nos comentários do meu Insta, né? Ai, eu tô tomando tal vitamina. Aí a outra queixa com a outra pessoa, mas qual é que você tá tomando? E ela fala que melhorou. O zumbido. Ah, qual é que você tá tomando pra eu tomar também? Ai, meu Deus do céu. De repente vai sair tudo pelo xixi e não vai adiantar de nada. Porque não, e se não adianta o paciente fazer assim, suplementação, se ele não estiver fazendo atividade física, dieta adequada, dormindo bem, é pôr com uma mão e tirar com a outra. E eu falo que esses suplementos que tem por aí, eu falo que é igual um sapato tamanho 33 que tem que caber no pé de todo mundo, né? Não sou contra suplemento que vende na farmácia, mas ele não é o mais adequado, porque vai ter, às vezes, coisa que você não precisa e o que você precisa não está na dose adequada. Então, o ideal é fazer uma suplementação bem personalizada. Personalizada, exatamente. A Barbosa Cirley aqui ao vivo, depois do Covid, né? Uma pergunta super necessária, porque é comum demais. Depois do Covid, o zumbido se intensificou. Tem alguma relação? A gente pode até acrescentar. Se intensificou, então, existem casos, né, de zumbido pós-Covid? Existe de tudo pós-Covid, né? Porque existem os casos mesmo de lesão, de perda auditiva, surdez súbita, e aí o zumbido vindo com aquele mecanismo fisiopatológico que a gente conhece mesmo. A perda auditiva levou o zumbido. E o Covid fez isso. Mas mesmo nos casos em que a gente não identifica certinho esse caminho, Covid é uma baita inflamação, né? Que organiza o corpo inteiro. E aí o zumbido vem como mais um dos sintomas que esses pacientes desorganizou tudo, né? Desorganizou o sono, que inclusive depois eu esqueci, mas a gente tem que falar um pouco sobre o sono. E o Covid atrapalha o sono, atrapalha o metabolismo, inflamação geral e, inclusive, alguns casos com perda e uma causa mais específica. Então, acho que todos esses fatores, sim. E ainda tem o Covid arrastado, longo. Covid, né? Longo, eu ia falar isso agora. Os pacientes com Covid longo, que tem também tido essa... A gente tem percebido, tem vivido isso, né? Essa queixa nesses pacientes. E eu acho que os mecanismos são muitos. Eu acho que tem todas... tem questões mais diretas e outras indiretas, considerando o quão sistêmica é a doença. Não, com certeza, Lígia. E você falou um aspecto importante, né, do Covid longo. A gente tem pacientes que têm repercussões neurológicas importantes do Covid, repercussões cardiológicas, né? Então, esses pacientes que têm questões cardiovasculares, neurológicas, e que pode ser pelo Covid ou também não, né? Eles vão ser propensos a ter zumbido. Então, se a gente pega, por exemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, que têm questões cardiovasculares, eles têm mais propensão a ter perda de auditiva e, consequentemente, zumbido, né? Intolerância a sons também. Esses pacientes têm muito, paciente pós-Covid, tem muita intolerância a som, que a gente sabe que pode ser um estado pré-zumbido, né? Uma hiperacusia, uma misofonia, né? Então, a gente tem tido bastante repercussão do Covid.
Eu tenho um cuidado muito grande com esses pacientes. Eu estou com um paciente de Manaus, que eu estou suspeitando de um Covid longo, porque ele tem não só o zumbido, ele me procurou pelo zumbido, mas ele tem alterações de memória, cansaço, ele tem outros aspectos e a gente está indo em investigação aí, mas é importante ter esse olhar mesmo. Lembrando uma coisa muito importante também, que a literatura aí está aí para nos mostrar, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho medo de repente tomar vacina e acabar vindo com zumbido, piorar meu zumbido. Olha, o que a gente vê por aí é que é muito mais comum o zumbido pós-Covid, hein? Então, a vacina, a porcentagem é baixa, pode acontecer, a gente não vai mentir que pode, mas é baixa. Então, assim, prefira se proteger, né, de pegar o Covid, que inclusive gera essas consequências aqui que as meninas contaram, que não são fáceis, né? E ainda mais podendo também gerar aí um zumbido. Deixa eu vir para cá agora. O CBLZN, boa noite. Zumbido por perda auditiva em altas frequências. É possível diminuir a intensidade com fisioterapia. Olha só, a fisioterapia, ela vai tratar esses zumbidos que tem essa relação mais com músculos, articulações, etc. Esse zumbido, que a gente chama de somatosensorial, ele pode vir acompanhado ou não de perda de audição. Então, pode vir um zumbido somatosensorial com audiometria normal, seja na convencional, até 8.000, seja de altas frequências, ou alterado em ambas. Não tem essa relação, tá bom? Então, se a gente perceber que tem esses componentes musculares aí influenciando esse zumbido, independente da perda, pode ajudar muito sim. Agora, no meu estudo que eu fiz, lá em 2005, mais ou menos, nós vimos que aquelas pessoas que têm uma audiometria normal e que têm componentes musculares, quando fazem o tratamento fisioterapêutico, tendem a ter uma resposta melhor do que aqueles que têm perda. Mas lembrando mais uma vez, isso não quer dizer que quem tem perda não vá melhorar ou até mesmo desaparecer com o zumbido. Tá bom? Não fique com essa ideia. Agora, deixa eu vir mais aqui para baixo para a gente ver mais perguntas. A Patrícia. Zumbidos e tonturas depois do Covid têm relação? Estou assim há um ano, por favor, me responda. Zumbido Então, e tontura pode sim, mas precisa de uma investigação, né? Até porque não dá para botar tudo na conta do Covid. Então, a gente tem que perguntar de novo. Eu vou falar várias vezes isso aqui, do fio do cabelo ao dedão do pé, para ver certinho, para não ficar essa confusão e colocar tudo na conta do Covid, né, Lídia? Claro. Né, Lídia? Todas as doenças do mundo continuaram acontecendo nos anos de pandemia, né? E zumbido e tontura, sim, são sintomas do mesmo órgão, né? Assim, a princípio, né? De estruturas ou estruturas relacionadas. É a orelha interna, é labirinto, e as estruturas relacionadas a eles. Então, pode ter a ver ou não, mas são sintomas que merecem investigação. E são sintomas, lembrar disso, né? São sintomas. Para a gente tratar, a gente tem que saber a causa, qual que é o diagnóstico. Quer ver uma coisa que aumentou? Quer ver uma coisa que tá muito quente essa live aqui, tá muito movimentada, energética. Então, ó, quer ver uma coisa que aumentou muita incidência, pelo menos eu tenho percebido na minha prática clínica, depois do Covid, é casos de cefaleia, né? E a gente sabe que o paciente com cefaleia, com enxaqueca, não é todo paciente que tem dor de cabeça que vai ser enxaquecoso, mas se a gente tem aí características enxaquecosas dessa cefaleia, a gente sabe que todo o sistema nervoso central está hiperexcitado. E aí o ouvido as vias auditivas centrais estão ali no meio e é tiro para todo lado. Então, pacientes com cefaleia pós-Covid, enxaqueca pós-Covid, podem apresentar o zumbido ou mesmo também a vertigem ou a tontura por causa dessas crises de cefaleia. Lembrando que enxaqueca, né, tem um componente genético e a gente não cura enxaqueca. Quem tem enxaqueca, tem.
às vezes passa anos sem manifestar sintomas, mas essa pessoa tem. E o Covid, primeiro, reativou um montão de enxaqueca, Exato. mostrou para um monte de gente que não sabia que tinha, que tem. Na hora que a gente vai ver na família, a história toda é dela mesma. Aqui é uma coisa que a pessoa tem e não manifestava, né? Ou manifestava e estava muito tempo em remissão. E aí isso vem junto. E quem tem enxaqueca é mais sensível mesmo, né? Então, Olha só, tem uma pergunta aqui da Souza Cris. Lígia, qual é o impacto do zumbido na memória, né? Acho que a ideia que ela está querendo passar aqui é se o zumbido pode levar, de repente, a pessoa ficar com a memória falha. O que você assim, poderia falar sobre existe uma isso? relação, sim. Alguns pacientes têm zumbido e têm muita queixa cognitiva, de memória, mas aí é mais uma relação do que realmente a causa. Assim, o zumbido tá indo lá e provocando alguma coisa. O zumbido, ele é uma manifestação, ele é uma sensação que pode vir junto, né? O zumbido é um sintoma do cérebro, né? Tem um gatilho ali na perda auditiva, a geração, né? O gatilho não, a geração inicial, mas é um mecanismo complexo e no final é um sintoma do cérebro. Quem percebe é o cérebro. E a via auditiva, ela se liga a circuitos relacionados à cognição, memória, emoção. E aí o paciente que tem disfunção, muitas vezes ele tem disfunção nessas outras áreas. Tem pacientes, inclusive, né, não é raro, que queixam isso, que o zumbido atrapalha concentrar, o zumbido tem esse impacto mesmo cognitivo, e aí a gente consegue, em alguns pacientes, identificar isso e treinar, tratar mais direcionado, propor terapias de treinamento mesmo auditivo, claro, também uma avaliação, né, neurológica, muitas vezes é necessário também, a gente simplificar tudo, né? Não dá, a gente sempre tem que investigar muito bem de onde vem essa causa, até porque o zumbido também pode vir em outras doenças neurológicas, né? O paciente está lá com hipertensão intracraniana e está com um zumbido de... Então, é claro que a gente tem que investigar Exatamente. questões, doenças neurológicas em si, mas a gente pensando só no zumbido purinho, que é a maioria, graças a Deus, dos nossos pacientes, né? O zumbido como sintoma dessa baguncinha toda, dessa desordem que acontece, né, nos indivíduos que tem essa questão. O zumbido que tem origem na via auditiva e tudo, ele pode ter essa relação. Não vamos chamar ele de vilão. Né? Até aproveitar esse gancho aí, porque como você colocou, o zumbido ele desorganiza, né? Mas a gente não pode esquecer que muitos pacientes idosos têm perda de audição e a perda de audição está envolvida em cognição. Então, a gente tem vários estudos do Frank Lee desde 2011 relacionando a perda de audição com declínio cognitivo. Não estou falando nem de Alzheimer, nem de demência senil. Estou falando de declínio cognitivo, aquela coisa, onde eu pus a chave mesmo? Onde está isso aqui mesmo? Então, isso tudo vem da perda de audição. E aí a gente precisa estar de olho nisso. E o zumbido, ele é mais um sintoma que se junta com a perda de audição e ajuda a desorganizar mais ainda, né? Então, quando os idosos vêm no consultório, hoje em dia a gente tem preconizado protetização, né? O uso de aparelho auditivo bem mais precocemente, porque o paciente que tem perda leve, o risco é 2 vezes de ter demência, perdas moderadas 3 vezes e perdas moderadas severas 4 vezes mais. Então, quanto maior a perda, maior a chance. Então, por que eu vou esperar minha perda auditiva piorar? Se eu posso já melhorar a minha audição e a minha cognição, né? Lembrar que a perda de audição é um fator modificável dessa demência. Então, se eu for lá e protetizar, eu vou estar evitando de desenvolver mais precocemente essa demência, que eu já tenho muitas vezes uma predisposição. Né? E é interessante que, assim, esse caso do idoso, muitas vezes é o idoso que a filha ou o filho levou, e aí a gente tem que insistir, porque a mamãe não quer usar, porque o aparelho incomoda. E aí a gente fica, olha, tal a questão da demência. Mas tem um paciente mais jovem, que a gente tem visto também, que é um paciente estressado, que fala, não consigo me concentrar e tudo. Esse paciente, às vezes, ele tem uma alteração do processamento auditivo. Exato. E a ciência já mostra que, às vezes, a perda oculta, aquela sinaptopatia pequenininha que nem aparece no exame, ela já desorganiza e ela já pode atrapalhar. Então, muitas vezes, esse paciente que fala que o zumbido não me deixa trabalhar
me deixa me concentrar, já tem um componente aí auditivo. Então, é o paciente que fala assim, não, mas minha audiometria é normal, mas eu nem sempre entendo o que os outros falam. Ai, falou faca, falou vaca, né? Eu tenho perda oculta total, ainda mais eu que já tive zumbido. Nossa, questões estratégias para lidar com Dá pra- isso, né, Patrícia? A gente consegue direcionar e treinar esses pacientes e orientar, né, gente? Lembrar que a gente tem que orientar aí a cuidar da nossa saúde auditiva. O mundo hoje é muito barulhento, né? Nossa, total. Ruído é outra causa super importante de perda de audição que ninguém Tem que lembra, porque tá todo mundo meio acostumado com o ruído, né? E aí os Exatamente. vem na esteira. E lembrando aí, né, que a Patrícia falou sobre o aparelho auditivo para perda, né? Lembrando também que ajuda muito no zumbido. Eu noto que o pessoal fala aí nas redes sociais, aí, me ofereceram um aparelho para tratar o zumbido, querem que eu compre aquilo que é tão caro. Eu falo, gente, é porque funciona para muitas pessoas. Não é simplesmente para querer vender o produto. Então, Karina, hoje eu falo mesmo, que só é tá? surdo quem quer, porque a gente tem assim uma gama de dispositivos. Então, a gente tem o aparelho auditivo convencional, né? Que pode ser o ITC, que é aquele que coloca para dentro do canal, ou o Behind the Ear, que é o BTE. A gente tem as próteses osteoancoradas, a gente tem implante coclear, a gente tem assim uma infinidade, né, de dispositivos. Eu acho que não demora muito também chegar aqui para o Brasil o over the counter, que são aqueles dispositivos que você compra em farmácia, igual óculos de farmácia. Vai ter essa história do aparelho que você compra lá na farmácia. Então, a tendência agora é baratear para que seja acessível, principalmente para os idosos. Excelente. Até, de novo, né? Eu fiz um curso de verão lá no Johns Hopkins. Eu fiz online, porque por causa do Covid não deu para ser presencial, mas muito se falou do estudo enorme que eles têm lá com esses dispositivos, que são bem mais simples, são para idosos, que tem aquela perda por causa da idade mesmo, né? Então, assim, hoje o aparelho é caro, mas vai ter um momento que essa tecnologia vai estar mais acessível. Já está, né? Anos atrás já era muito mais caro, não vou dizer que é barato, mas hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a felicidade de ter o Reouvir no HC, então os pacientes do SUS, eles têm acesso a bons aparelhos auditivos, têm acesso ao implante coclear, a prótese osteoancorada, o SUS oferece, né? Mas brevemente, né, a gente vai ter aí ao alcance de todos os over the counter, né? Você já ouviu falar, Lígia, no OTC? Já ouvi falar, mas eu não sei como é que tá aí esse caminho. Eu não sabia que já estava sendo usado assim na prática, não, lá fora. Muito bem, meninas. Tem uma pergunta aqui do Fernando Jam. A Lígia, o ginkgo biloba é uma boa solução. Ele colocou assim, para melhorar a circulação na região. Né? Como a gente está falando de zumbido, vamos falar assim, você prescreve, em quais casos pode funcionar para o zumbido? Carinha, eu confesso assim, não, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta aí, estou te respondendo. Fernando. Deixa eu ver, Fernando Exatamente da forma como você colocou, sim, pode melhorar, né? Inclusive, ele tem esse efeito que é demonstrado de melhorar a circulação da orelha interna, então pode ter um efeito. Mas confesso que não é dos medicamentos assim que faz muito parte do meu dia a dia, mas eu também não discordo e eu acho que é muito individualizado, né? Cada paciente cada caso é um, e eu acho que existe aí uma lógica no uso. Então, você tomar só cuidado, né, Lígia? Porque a ginkgo biloba não pode misturar com a S, porque ela aumenta o tempo de sangramento. Então, muita gente toma porque o vizinho falou, porque nem não sei quem disse. Né? A gente sabe que só tem 2 ginkgo bilobas padronizadas no mercado, que são EGB 761. As outras medicações podem ter concentração de ácido ginkólico elevada e serem, inclusive, ototóxicas. Agora, tem um survey da Cláudia Coelho que ela fala sobre a ginkgo biloba, que era uma das medicações mais usadas, né? Então, assim, até visto às vezes por alguns como um suplemento, mas não é uma medicação, é um fitoterápico, mas é medicação, tá, gente? É comprimido, pois na boca
tem efeito colateral. Então, medicação, suplemento, whatever, é com o médico, justamente porque eu já tive pacientes com sangramento nasal, com coisas importantes por causa de uso inadequado, dose inadequada de ginkgo biloba, né? Eu, particularmente, não utilizo. Eu acho que eu tenho agora uma caixa de ferramentas, né? Que são as suplementações, que eu falo que é a minha caixinha de ferramentas tem coisas muito mais interessantes e melhores para oferecer. Às vezes não foi uma nem duas vezes, tenho certeza que você já teve essa experiência também, Patrícia. Às vezes chega um paciente que fala que começou a usar e sentiu bem, sentiu que melhorou, ok. Ele tem uma ação ali na orelha interna, mas falar que é um efeito direto que para mim faça sentido, tá ali no meu primeiro arsenal, não está. Com certeza. Muito bem, 5 minutos finais, uma coisinha mais rápida, resposta rápida para a gente tentar ajudar aqui o restante das pessoas. Falta de vitamina D causa desequilíbrio para o labirinto descontrolar e voltar à tontura, Lígia. O que é que você falaria Nossa, sobre vitamina D, eu acho que eu posso deixar para a Patrícia responder. Essa vitamina tem tantos efeitos. Maior prazer. Fala aí, maior prazer. Então, vitamina D, hoje a gente encara esse elemento como um hormônio, né? Então, a gente sabe que vitamina D não bota só cálcio para dentro do osso. Ela ajuda a fazer neurotransmissor, ajuda a fazer o hormônio tiroidiano, ajuda a fazer catelicidinas e defensinas do sistema imunológico. Agora sim, vitamina D, a suplementação, de novo, é muito personalizada. Então, a gente tem um nível ótimo de vitamina D, porque a gente tem que visar saúde para esses pacientes. Agora, para os pacientes que têm deficiência ou têm insuficiência, parece igual, mas não é, aí a gente vai ter uma forma de suplementar. Diferente daquele paciente que a gente quer otimizar. E a vitamina D, justamente porque ela tem participação na formação de neurotransmissores, e a gente sabe que zumbido é neurológico e tem tudo a ver com neurotransmissores, então, óbvio que se o paciente está com uma vitamina D insuficiente ou deficiente, ou mesmo eu quero otimizar, é claro que eu vou suplementar, né? Mas, de novo, não vou falar aqui em doses, porque senão já vai ter gente anotando, né? Agora, tem que ter muito cuidado na prescrição da vitamina D, porque, assim, nem tudo que é bom para um vai ser bom para outro. A gente tem as doses de tratamento e as doses de manutenção. Então, realmente é uma coisa muito personalizada, mas que hoje em dia a gente tem suplementado geral, porque a população não toma mais sol, não se expõe mais ao sol, todo mundo usa protetor solar, mas isso eu vejo, cada caso é um caso. Agora, sim, tem impacto sim na orelha interna, pacientes que têm baixa de vitamina D, tem um trabalho do professor Zumi Maia que fala que nos meses de inverno no sul, os pacientes têm tomado menos sol, tem menos vitamina D e tem mais VPPB, que é a vertigem paroxística posicional benigna, e aí os pacientes têm não só tontura, mas também tem zumbido. Eu tenho muito paciente com VPPB com zumbido também, né? Então, por isso que a vitamina D a gente tem que ter um olhar, mas muito personalizado. Fono 93, porque vários tipos de zumbido. Então, fono, são zumbidos múltiplos que a gente chama. A maioria dos casos, a pessoa tem um zumbido único, isto é, ele tem um som que ele percebe. Algumas pessoas observam vários sons, 2, 3, 4. Eu já tive pacientes que tinham 7 sons. Ele dizia que era uma banda tocando na cabeça dele e ele foi descrevendo um por um. Uma coisa que eu vou falar da minha prática clínica, observação de prática clínica. Pacientes que têm zumbidos múltiplos, né? Fuça direitinho, que vai ter 1 ou 2, que vai ter influência muscular ali. Então, sempre 1 ou 2 acaba desaparecendo e tem características bem peculiares em relação ao tipo de som, né? Aí vai ficando o apito, às vezes fica um chiadinho, mas alguns dá uma investigada que é muito comum ter componente muscular em zumbido múltiplo, hein? Deixa eu andar aqui para ver se... Ai, meu Deus, 1 minuto só para a resposta. Bom, a gente não falou aqui bem boa, Karina, vou finalizar. A gente não falou sobre sono, que o cérebro de quem não dorme funciona mal. Não tem como a gente cuidar de paciente com zumbido sem cuidar do sono, hein? Só para levar. Sem puxar a sardinha pro meu lado, que sou médica do sono também, mas...
Ah, legal, muito bom. Teve uma pergunta que foi pacientes que tomam medicamento para baixar colesterol, pode aumentar o zumbido, Lígia? Pode abaixar, como efeito colateral, Aumentar o colateral de zumbido. medicamento. Pode sim. Né? Pode. Qualquer medicação pode ter Qualquer como efeito medicamento. colateral zumbido, Mesmo. mas a princípio, paciente que otimiza a função cardiovascular vai melhorar a circulação de orelha interna e vai melhorar de vários aspectos. Agora, qualquer medicação, até prova contrário, né, Lígia? Pode dar Qualquer zumbido. bagunçou. Até de pirona. Até de pirona. Eu acho que não. Muito bem. E quando o paciente é muito resistente à protetização, acha que não precisa, Aí a gente que escuta pede- bem. Meninas, as duas falam mais rapidinho pra gente Para paciente que tem resistência, eu falo que você já comeu bolo de chocolate? Você sabe se é bom? Se você nunca comeu, é igual a protetização. Você tem que ir lá experimentar. E tem muito paciente que tem resistência, vai lá, experimenta e no final descobre novamente os sons do mundo ao seu redor. Então, não fica resistente, não. Vai lá provar, experimentar com uma boa profissional, fazer essa protetização adequadamente, que vai dar certo e é legal para o seu zumbido. É um processo, né? Demanda adaptação, persistência, mas no final das contas é sempre bom. É isso aí. Pronto, gente. Gostaram da live? Eu não. achei caprichada, hein? Muito bem, então. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tirado dúvidas, aprendido, né? Ficado mais calmo em relação ao sintoma, de repente ter dado um insight aí para o tratamento, falar com o seu otorrino, né? Então é isso. Próximo mês teremos mais uma live aí de dúvidas para a gente ajudar vocês. Meninas, um beijo grande no coração de vocês. Vocês arrasaram como sempre, né? E até a próxima live aí. Sempre Obrigada, gente. Adorei. Um beijão grande. Adorei. Olha, vocês, procurem seu médico. Para quem quiser, estamos atendendo online, presencial. Bora lá descobrir o seu zumbido. Não sofra com ele aí. Um beijo, Karina. Bom beijo. Zumbido Beijo. tratamento. Obrigada. Isso é importante. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.